Sim, Senhor. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Lucas, capítulo 24. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre esse texto. Lucas 24, a partir do versículo 13. Amém? Lucas 24, a partir do versículo 13. Fala assim: naquele mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição de Jesus. Jesus foi morto na sexta-feira, ficou sepultado no sábado, e no domingo ele ressuscitou. Só que eles não sabiam disso. Eles não sabiam. Os discípulos não sabiam. Os discípulos não sabiam. Ninguém sabia. Eles tinham esquecido do que Jesus tinha falado. Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar. E eles esqueceram. E então 2 deles estavam indo embora. Estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, mais ou menos uma distância daqui até o Belém, o bairro do Belém. 11 quilômetros, mais ou menos. E aquele tempo era comum, eles caminhavam, eles andavam normal. E por que eles estavam indo para Emaús? Porque provavelmente eles eram de lá. Provavelmente eles nasceram lá, eles eram pessoas que viviam lá. E aí quando conheceram Jesus, eles mudaram toda a trajetória da vida deles. Tudo. Quando a gente olha o relato de alguns discípulos, fala que eles deixaram seus barcos, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então aqui fala, esse texto fala de dois discípulos que estavam a caminho. Um deles chamava-se Cleopas, e o outro a gente não sabe quem é. Eles não eram aqueles principais que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não. Mas fala que eles eram discípulos de Jesus, assim como nós, assim como você, como eu. Nós seguimos Jesus. Talvez eles fossem um daqueles 70 que Jesus enviou, não sei. Mas o fato é que eles seguiam Jesus, e isso é importante para você e para mim. Talvez a gente não tenha nenhuma proeminência, talvez a gente não tenha nenhuma função que as pessoas olham, mas o importante é que a gente siga Jesus. E esses aqui deixaram tudo. Tudo. Deixaram suas profissões, deixaram seus afazeres e seguiram Jesus. Andaram com ele 3 anos, andando, ouvindo dele. E aí chega um momento que aquilo acaba, o sonho acaba. Percebe? É por isso que eles estão indo embora, porque o sonho tinha acabado. Que sonho? O sonho de um Cristo que ia dominar, que era isso que eles estavam pensando. Eles estavam achando que o Cristo que eles estavam andando iria dominar Roma, e eles iriam ser a nação que iria dominar o mundo. Era isso que eles estavam pensando. Mas Jesus, durante todo o tempo, ele fala para eles: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. Mas eles criavam expectativas, e às vezes a gente cria expectativas com relação ao que Deus pode fazer na nossa vida, e a gente se frustra. Não pelo que Deus falou, não pelo que Jesus falou, mas por aquilo que nós pensamos e nós queríamos que Ele fizesse. Então, o que eles fazem? Eles vão embora. Vão embora. Não tenho mais nada para fazer em Jerusalém. Então eu vou voltar para a minha vida, vou voltar para minhas coisas.
E aí fala aqui no versículo 15, fala que enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O próprio Jesus. Mas eles não, versículo 16, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Por que será? A meu ver, primeiro, porque eles não conseguiam ver. Quando a gente está focado em algo, quando a gente pensa só em uma coisa, a gente não consegue ver as coisas ao redor. E eles estavam assim. E outro motivo é porque Jesus tinha ressuscitado. Então, aquele peso da dor não existia mais. Aquelas características de Jesus, de sofrimento, não tinha mais. Porque Jesus tinha ressuscitado. E é isso que vai acontecer com a gente. Amém? A Bíblia fala que o nosso corpo será semelhante ao de Cristo. Então isso vai acontecer com você, isso vai acontecer comigo. Teremos corpos diferentes. Mesmo corpo, mas de uma forma diferente. Amém? Aí, continuando aqui. Fala assim, que um deles fala para... Jesus pergunta para eles, né, no versículo 17. Fala assim, sobre o que vocês estão conversando? Sobre o que vocês estão conversando? Jesus queria participar. Jesus queria estar perto dele. Jesus quer participar da sua vida. Das suas coisas. Das nossas coisas. E a gente às vezes não presta atenção. A gente deixa Jesus para o final da semana. Para o domingo. Não. Ele quer participar. Então ele pergunta para eles, sobre o que vocês estão falando? O que vocês estão discutindo? E eles então param, entristecidos, e no versículo 18 fala assim, um deles chamado Cleopas perguntou, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Aí Jesus fala para eles, que coisas? Me fala, eu queria saber o que aconteceu. Aí eles falam assim, no versículo 19 fala assim, ele era profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e do povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Aí o versículo 22 fala, algumas das mulheres, daquelas pessoas, irmãs lá que seguiam Jesus, nos deram um susto, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram. Por que elas foram ao sepulcro? Elas foram levar o quê? Incenso, mirra, coisas aromáticas, que era o costume deles. Por quê? Porque elas também não acreditavam que Jesus ia ressuscitar. Os discípulos, na verdade, embora tenham andado com Jesus, tenham caminhado com Jesus, tenham visto tudo que ele fez, eles não acreditavam. Então eles esperavam chegar no sepulcro e ver Jesus lá, o corpo dele. É como a gente hoje. Jesus está falando, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu estou voltando. Está perto de eu voltar. E a gente muitas vezes não acredita. A gente fala que acredita, mas a gente não acredita. Jesus vai voltar. Assim como ele ressuscitou, ele vai voltar. E a gente tem que estar bem com Deus.
A nossa vida tem que estar bem. Nós temos que ter um relacionamento íntimo com Deus, com Ele. Aproveitar esse tempo. Então é tempo de relacionar-se com Deus. Aquelas coisas que nos atrapalham, que impedem, que são contra Deus, o pecado, eu preciso deixar. Jogar fora. Pedir força ao Espírito Santo. E falar: Espírito Santo, me ajude nisso. Eu preciso me transformar nessa área. Eu preciso mudar. É isso. Só que eles não acreditavam. E aí eu queria que a gente pensasse: nós realmente acreditamos que Jesus vai voltar? Então, precisamos nos preparar. E aí, no versículo 23, 25, Jesus fala para eles assim: como vocês custam entender, como vocês demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Ou seja, Jesus começou a falar tudo o que ele ia acontecer com ele, tudo que foi prometido. E fala que ele começa desde Moisés e vai falando. No versículo 29, no versículo 28, fala que quando eles se aproximaram lá de Emaús, para onde eles iam, provavelmente eles estavam voltando, provavelmente aquele lugar era era a casa de um deles. Então eles chegaram no portão da casa, e aí Jesus fez como se fosse embora. Eu vou. Aí eles falam: fica, Senhor. Amém? Às vezes a gente deixa Jesus ir embora. Às vezes. Às vezes a gente prefere ficar com as nossas coisas do que Jesus. Mas aqui fala que eles insistiram, versículo 29. Mas insistiram muito com ele: fique conosco, Senhor. Já era de tarde. O sol já tinha se posto. Fica conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, aleluia, ele entrou para ficar com eles. Ele entrou para ficar com eles. Eles não levaram em conta o que ele falou durante todo o tempo que ele ia ressuscitar. Eles não perceberam que era o próprio Jesus que estava com ele. Mas quando eles falam: entra. Ele entra, ele vai, ele entra naquela casa. Ele não conhecia a casa, mas ele entra lá. Jesus entra em nossos corações. Naqueles quartinhos da nossa alma que ninguém entra, ele entra ali. Ele compartilha conosco ali, naqueles lugares que ninguém vai, que ninguém entra ali. Talvez nem você entra ali, de tanto receio que você tem. Coisas que aconteceram no passado e que você quer esquecer, mas que estão te atrapalhando hoje. Jesus entra ali. Ele entra, ele quer entrar. Aleluia. E aí o versículo 38 fala que quando ele estava à mesa com eles, ele tomou o pão, deu graças e partiu e deu a eles, como ele sempre tinha feito. Ele estava falando para eles: nós estamos juntos.
nós continuamos juntos. Não tem fim. A minha relação com você não tem fim. Você pode falar isso para o seu irmão? A sua relação com Jesus não tem fim. Aleluia. Nem que você queira, não vai conseguir. Não tem fim. E aí fala no versículo 31, então os olhos deles foram abertos, e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram, não estavam queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e expunha as escrituras? E aí, aleluia, o versículo 33 fala que então eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. E se encontraram com os outros 11 discípulos. Ou seja, eles tinham desistido, mas eles decidem voltar para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Voltaram. Sabe, amados, às vezes a gente precisa voltar em algumas coisas. Eu não estou falando que você está afastado de Deus. Quem sou eu para julgar? Eu não estou trazendo essa palavra para você para te expor, não é isso. Mas o fato é que muitas vezes, em algumas coisas, nós deixamos de fazer como Deus falou. E a gente vai vivendo. E a vida vai prosseguindo. E o tempo vai passando. E as coisas vão acontecendo. Mas hoje, esses discípulos aqui fizeram algo que talvez tenha um impacto grande na nossa vida se nós fizermos. Fala que eles voltaram. Voltaram para Jerusalém. Ou seja, para o lugar onde eles estavam, seguindo Jesus, andando com Jesus, fazendo as coisas de Deus. Então eles voltam e se reúnem com os outros discípulos. Sabe, irmão, a gente está precisando de você. A gente está precisando de você. Nós precisamos da sua companhia. Tem coisas que você faz melhor do que eu. Só que eu estou fazendo porque você não está comigo. Então, quando nós fizermos como esses homens aqui, voltar e se encontrar com aqueles 11, as coisas serão diferentes na nossa vida e na igreja. Amém? Então eu queria convidar você hoje a orar, a falar com Deus, conversar com Ele, falar: Senhor, o que eu preciso fazer para voltar, fazer algumas coisas para Ti, voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. Você pode orar, fale com Deus. Aleluia. Fale com Deus. Amém. E tome uma decisão. Fala: Senhor, eu vou fazer. Glória a Deus. Isso. Aleluia. Você pode orar, fale com Deus. Aleluia. Quem é este? Quem é este? Aleluia. Você
pode orar. Senhor, nós estamos aqui. Estamos aqui, voltamos. Estamos aqui, Senhor. Aqui estão os seus filhos, aqui está a tua igreja, aqui estão teus discípulos. E nós ouvimos essa palavra hoje, Senhor, e ela nos toca. E nós queremos fazer como esses homens fizeram. Eles desistiram de desistir de te seguir e voltaram. Voltaram para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. E ó Pai, é isso que nós queremos fazer. Pai, queremos voltar para Ti, voltar para os Teus caminhos, voltar para os Teus planos. Nos ajude, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos encerrar o nosso jejum. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da tua